Olá, turminha 401. Prontos para mais um conteúdo de geografia? Então vamos lá. Página 133. Degradação. Vamos ver o que é isso? Combina com destruição. Vamos lá? Observando a foto, podemos perceber que tem a ver com destruição. Quando os portugueses chegaram ao Brasil, apenas os nativos viviam aqui, quer dizer, apenas os índios viviam aqui. Eles tinham muito cuidado com a natureza e só usavam a floresta quando precisavam, para construir canoas, arcos, flechas, moradia, artesanato, coletavam frutos e caçavam animais, mas só o tanto que precisassem. Eles não faziam nada, por exemplo, derrubar todas as árvores a troco de nada. Não, eles não matavam os animais à toa. Eles só retiravam as coisas da natureza na medida em que estavam precisando. Os portugueses começaram a derrubar o pau-brasil, que é uma árvore nativa do nosso país, com o intuito de exportá-la, quer dizer, com o intuito de mandar para outros países, para ganhar dinheiro. Essa árvore era encontrada em grande quantidade no litoral brasileiro. Além dela, outras espécies de vegetação foram derrubadas para que se construíssem casas, estabelecimentos comerciais e se iniciassem as plantações. Então, o que aconteceu? Eles foram destruindo a natureza sem nenhum cuidado. A vegetação é muito importante para os seres vivos. É ela que nos fornece alimentos, sombra e ar puro. Regula o clima e torna a temperatura mais amena. Quanto mais o ser humano devastar as matas, mais problemas climáticos e no solo vão surgir. As raízes das plantas protegem o solo dos efeitos nocivos da erosão e evitam os deslizamentos de terra decorrentes de pesadas chuvas. Nós já sabemos disso. Por quê? Porque a árvore acaba, a raiz acaba presa no solo e prende a terra, para que ela não vá embora com a água. É importante lembrar que a vegetação de um lugar abriga inúmeras espécies de animais e que quando essa vegetação é destruída, esses animais ficam sem o seu habitat, quer dizer, ficam sem a sua moradia. Veja nos mapas o quanto a vegetação brasileira foi destruída desde a chegada dos portugueses. Olha aqui, a Mata Atlântica em 1500, tá vendo essa partezinha verde? A Mata Atlântica em 1500. E a Mata Atlântica em 2018. Olha bem a diferença. Quantidade de mata, esse verde, e nessa aqui, olha a quantidade. Isso é o quê? Isso é a destruição do meio ambiente. É o poder que faz isso, para querer, com a intenção de ganhar mais dinheiro, vai destruindo, vai vendendo e não faz o replantio, Não faz só faz o desmatamento, mas não planta novas árvores. Poluição causada pelas indústrias. Quando transformamos a matéria-prima em um produto industrializado, muitas vezes há a liberação de gases que prejudicam os seres vivos e poluem o meio ambiente, nas fábricas. Os produtos são transformados nas fábricas. E aquela fumacinha que sai das chaminés, acabam prejudicando o meio ambiente. Para diminuir os prejuízos causados ao meio ambiente, é importante que sejam usados filtros de ar nas chaminés de fábricas e indústrias. Também acontece de algumas indústrias despejarem a água usada no processo de transformação dos produtos nas águas dos rios. Essa água muitas vezes está poluída com produtos químicos, porque eles usam produtos para transformar a matéria-prima em produtos industrializados. Então, esses produtos químicos acabam indo para a água dos rios, porque eles despejam tudo na água dos rios. Essa água muitas vezes está poluída com produtos químicos, porque a água que veio, o lixo que veio da fábrica acaba entrando na água dos rios. Antes de ser jogado nos rios, ela deveria passar por tratamento para retirar toda a poluição dela. As indústrias também produzem muito lixo. Aqui, tá vendo a fumacinha? Se não tiver um filtro ali na boquinha da chaminé, tudo
tudo vai ficar mais poluído. É claro que o filtro não vai retirar toda a poluição, mas vai diminuir bastante. Poluição das águas. Os agrotóxicos utilizados para combater as pragas em uma lavoura contaminam o solo. E quando chove, a água que vai parar no rio vai misturada com esses produtos que contaminam tanto os rios quanto os peixes. Quando você joga o agrotóxico nas plantas, acaba indo para a terra, correto? Aí quando vem a água, leva aquele agrotóxico que está na terra todo para dentro dos rios. O que acontece então? Outro problema de contaminação das águas do rio é pelo uso de mercúrio, substância que é usada pelos garimpeiros para separar o ouro das pedras. Quer dizer, todas os agrotóxicos, o mercúrio, acaba indo para a água dos rios, ficando na água dos rios. E isso faz o quê? Acaba matando os peixinhos, né? Nas grandes cidades, as pessoas irresponsavelmente jogam lixo nas margens dos rios. E em muitas cidades, o esgoto sem tratamento é jogado diretamente no rio, o que deixa suas águas sujas e contaminadas. Então, os animais que estão dentro dessa água suja e contaminada, quando eles não morrem, eles também ficam sujos e contaminados. Eles também acabam ficando com produtos químicos, já acabam ficando poluídos, contaminados. Quando as águas dos rios estão sujas, poluídas ou contaminadas, não se pode utilizá-las. Os peixes morrem sem oxigênio ou contaminados pela toxicidade. Olha aqui, a água suja sendo jogada dentro do rio. Então, às vezes, o peixinho fica doente, né, doentinho por dentro, mas ele nem morre. Mas ele pode causar doença para as pessoas que pescarem para comer. Poluição do ar. Além das indústrias que poluem o ar quando emitem gases sem o uso de filtros em suas chaminés, os automóveis das grandes cidades geram poluição. Quanto mais veículos e máquinas movidas a combustão de gasolina, diesel ou outros combustíveis fósseis estiverem em atividade, mais danos se causam à atmosfera. E realmente, gente, isso é real. Os carros, né, em grande quantidade pelas ruas, poluem muito o meio ambiente, geram muita poluição. Inclusive agora, nessa época do Covid, quando começou a quarentena, que ninguém podia sair de casa, houve uma grande queda na poluição do ar, porque muitos carros ficaram presos dentro da garagem, não saíram. Então ficou um fluxo muito pequeno de carro pelas ruas. As fábricas também, algumas fábricas produziram menos por causa da quarentena. Então o ar, percebeu-se que o ar nessa fase da quarentena ficou mais puro, mais limpo. O lixo é tudo aquilo que não queremos e é descartado. As indústrias produzem muito lixo. O lixo pode ser orgânico, né, que são restos de comida, cascas de frutas, né, que são inclusive usados como adubo para as plantas, e lixo inorgânico, que é vidro, papel, metal. Muitas vezes podemos reaproveitar o lixo. O lixo orgânico pode ser usado como adubo de plantas, ou seja, adubo orgânico. Né? Nesse caso não vai fazer mal para o solo, né? Porque são restos de comida. Para isso, deve ser composto apenas por material orgânico. O lixo inorgânico pode ser reaproveitado, como é o caso das latas e do papel, que podem ser reciclados e reaproveitados pela indústria. Agora vocês vão dar uma paradinha, vão fazer o exercício, vão ler as atividades dos exercícios e aí depois vão voltar aqui para fazer o gabarito, ok? Aguardo vocês, hein? Observe a imagem e responda. Que problema ambiental a indústria está causando ao ambiente? Se está jogando fumacinha suja no ar, está causando a poluição do ar. Desculpa. Letrinha B. O que deve ser feito para que esse problema não aconteça? Deve-se instalar filtro de ar nas chaminés das fábricas. Número 2. Veja esta imagem. Que problema ambiental está sendo mostrado na imagem? Está sendo mostrado o desmatamento, né? Arrancando as árvores sem nenhum cuidado, sem nenhum replantio, nada disso. Quais consequências esse problema pode causar ao meio ambiente? Pode causar erosão do solo e a destruição do ambiente natural dos animais, né? Além das mudanças climáticas.
porque onde tem muitas árvores, o ar é mais puro, não é? Então, muito cuidado aí com as arvorezinhas. Número 3. Observe a imagem. A paisagem ao lado foi modificada pelo homem. Qual elemento natural foi retirado do ambiente para que acontecesse essa modificação da paisagem? Foi retirada a vegetação, né? Foi retirada as plantas que haviam nesse local. O ser humano vive modificando o ambiente para viver. Em alguns momentos, ele termina causando problemas ao meio ambiente. Para você, é possível viver no meio ambiente sem causar prejuízos? Explique sua resposta. Se você acha que é possível viver com o meio ambiente sem causar prejuízo, escreva sim ou não, mas tem que justificar. Resposta pessoal. Número 5. Faça um desenho alertando a comunidade do seu município dos problemas causados quando há destruição do meio ambiente onde você vive. Você vai usar o espaço para fazer tipo um alerta, um cartaz de alerta, né, para as pessoas dos problemas causados quando há a destruição do meio ambiente. Agora, em poucas palavras, escreva que problemas você desenhou. Agora nós vamos passar para a página 139, preservação. O homem antigo vivia em um ambiente simples, sem estradas, prédios e poluição. Por quê? Porque ele respeitava a natureza, né? Aos poucos, a vegetação densa das nossas matas foi dando lugar a diversas construções, né? Foram construindo diferentes coisas, casas, comércio, lojas, nos espaços onde haviam as matas. Os vegetais são muito importantes para os seres vivos. Quando destruímos a vegetação, aumentamos as chances de problemas ambientais. Olha aqui, ó. Tá vendo? Na primeira gravura você percebe, devastou, arrancou tudo e não fez nada. Igual na segunda, ó, não foi construído nada. Destruiu e não houve nenhum cuidado de preservação, né? De reconstruir, de plantar outro tipo de vegetais. Algumas vezes o homem faz isso. O índio não fazia isso. Ele só retirava da natureza aquilo que ele ia realmente precisar. Por exemplo, se ele retirasse um alface naquele local, ele plantava outro tipo de coisa para que ele pudesse usar depois. Isso é cuidar da vegetação de um local. Os vegetais nos fornecem alimentos e ar puro. Por quê? Porque os vegetais transformam o gás carbônico em oxigênio, né, gente? Que é o ar necessário para a nossa respiração. As copas das árvores evitam que os pingos de chuva caiam com muita força sobre o solo. Raízes seguram o solo, evitando deslizamentos de terra, principalmente em encostas e inclinações. As atividades da pecuária e agricultura também prejudicam o meio ambiente. Derrubam-se árvores das regiões para fazer plantações e criar pastos. Devemos preservar o meio ambiente. A preservação traz benefícios ao homem e à natureza. Existem áreas de preservação ambiental onde é proibida qualquer atividade humana. Existem áreas em que é permitida a ocupação, como é o caso de comunidades indígenas e quilombolas. A copa da árvore vai impedir que a chuva bata com muita força na terra, evitando a destruição do solo. Então, onde não tem árvores, acaba o solo ficando encharcado e acaba indo embora, causando a erosão. Dicas de preservação ambiental. Economize água, economize energia elétrica, zele pela vegetação local, plante árvores. A preservação da natureza depende de nós. Agora, dá uma paradinha, faz os exercícios e depois volta para fazer a correção, ok? Página 141, atividades. Quais as ações você e sua família realizam para ajudar a preservação do meio ambiente?
Resposta pessoal, né? Que ações, que tipo de atitude vocês tomam para preservar o meio ambiente? No seu município há algum parque, jardim ou zoológico? Se há, como está o estado dele? Preservado ou abandonado? Nós nem podemos visitar o jardim zoológico, né? Sabe bem por quê, né? Então, dá uma pesquisadinha aí que vocês vão ver por quê. Leia a frase: cuidar do ambiente é obrigação de todos. Agora, desenvolva um pequeno texto explicando o que você entendeu sobre a frase. Resposta pessoal. No seu município, existe alguma área de preservação ambiental? Se existe, procure saber o nome, endereço, qual a extensão, se existe alguma comunidade vivendo nela e quando ela foi criada. Se não existir, pesquise sobre a área de preservação mais próxima do seu município. Resposta pessoal. Página 142. Observe a imagem abaixo e depois responda às questões. É o rio Tietê, coberto por espuma causada por resíduos domésticos, quer dizer, causado por detergente, por sabão em pó, resíduos domésticos que as pessoas despejam o esgoto das suas casas nos rios. Os resíduos domésticos podem afetar a qualidade da água? Justifique sua resposta. Sim, pois os resíduos domésticos podem conter impurezas, fezes e produtos químicos utilizados na limpeza, né? O que deve ser feito com os resíduos domésticos antes deles serem despejados nos rios? Devem ser encaminhados para uma estação de tratamento de esgoto. Lá é retirada a sujeira, ele é tratado, né? Essa água suja é tratada. Em sua opinião, o que pode acontecer com as pessoas e os animais que utilizarem a água mostrada na imagem? Vamos voltar lá em cima? Olha essa água. O que pode acontecer com os animais que vivem aqui ou os animais que bebem essa água? E as pessoas? Se tomarem banho nessa água, se beberem essa água, se aproveitarem os alimentos que estão nessa água, o que vai acontecer com elas? Resposta pessoal. Agora, comente o que pode ser feito diariamente para a preservação dos nossos rios. Pequenos gestos que a gente pode fazer para diariamente, né, atitudes diárias que podem ser feitas para preservar os nossos rios. Observe a foto abaixo. Olha, gente, é uma praia. Olha o potinho do sorvete aí. O que você vê nessa cena? Comente a atitude errada, dando sugestões para que esse tipo de situação não aconteça mais. Vamos lá. O certo é jogar o lixo na lixeira, né, gente? Atentar para o dia da coleta. Nesse caso, aqui, o lixo foi jogado no mar, né? Mas algumas vezes, as próprias pessoas que vão à praia, elas jogam o lixo lá, porque elas levam coisas para comer e depois deixam lá. O correto, quando você vai à praia, você levar um saquinho, todo o seu lixo você coloca no saquinho. Quando você sair da praia, você coloca o lixo numa lixeirinha, né? Num postinho de coleta, numa lixeirinha de coleta. E tem isso nas praias. Para que quando a água do mar vier, às vezes você deixa lá na beiradinha. Vou deixar aqui, não tem água aqui. Mas quando a onda vem, pega e leva para o mar. Depois devolve, né? Como é o caso aqui. Só que olha o estado dessa areia. Né? Alguns animais pensam que essas coisas são algas e aí acabam comendo e morrem. Pensa que é uma plantinha. Eles não têm noção, né? 7. Analise a imagem abaixo e depois leia atentamente. Olha, gente. Olha, isso o índio não fazia. Ele só cortava o suficiente que ele ia usar. Ele evitava esses desperdícios. Nas matas ou florestas, os animais e vegetais vivem em equilíbrio e harmonia. Quando há o desmatamento, o solo fica desprotegido. Com isso, os vegetais não crescem e os animais não têm alimentos para sobreviver. Que consequências o desmatamento traz para o solo, os vegetais e os animais? Né? O solo fica desprotegido, né? Sem condições de uso. Os vegetais não crescem, os animais, consequentemente, não têm alimento para sobreviver e morrem.
ou então vão embora para outro local, correto? Então, nosso gabarito está feito, nosso livrinho acabou. Preparem-se agora para as avaliações, tá certo? A tia ainda vai dar umas revisões, mas vai estudando, ok? Um grande beijinho para vocês. Fiquem na paz.